Continuando a nossa introdução à Epístola aos Romanos, nós dizíamos com a morte de Cláudio, foi permitido aos judeus retornarem a Roma, e aí Nero é que vai governar, ou ser o imperador do ano 54 até o ano 68. Nero esteve 14 anos no império. A princípio, Nero não perseguiu os cristãos, mas mais tarde, pelos meados dos anos 60, quando Nero queria reconstruir Roma e não conseguiu, ele mandou botar fogo, isso se deu no ano 64, o fogo saiu do controle, destruiu 1/3 da cidade, e aí Nero precisava de um bode expiatório, e o bode expiatório se tornou os cristãos, e aí a partir do ano 64 começa a perseguição imperial sobre os cristãos. Entre o ano 64 e 67, Paulo foi martirizado, também Pedro foi martirizado, os dois líderes do cristianismo martirizados por Nero. A cidade de Roma foi fundada sobre 7 colinas na margem oriental do rio Tigre. Roma era no início uma pequena cidade, mas veio se tornar um império com a conquista da Itália no 3º século a.C., depois Cartago no norte da África, da Grécia e da Macedônia no 2º século a.C. e toda a Europa central no 2º século. No 1º século a.C., eles conquistaram também a Palestina. Pompeu, no ano 63, conquista a Palestina. Júlio César, com suas tropas, conquistou o Ocidente, mais especificamente a região do norte da França, aquela região da França, que Júlio César conquistou. E aí nós tivemos imperadores como Augusto César, que foi imperador, sobrinho de Júlio César, do ano 27 ao ano 14. Depois Tibério, quando Jesus nasceu durante o imperador de Augusto César. Depois Tibério, quando Jesus exerceu o seu ministério, foi durante o imperador Tibério. Depois nós vamos ter Gaio, do ano 37 ao 41, Cláudio, do ano 41 ao 54, e Nero, do ano 54 ao 68. As evidências arqueológicas de Roma confirmam estruturas monumentais. Esse Gaio é Calígula, Calígula, o grande imperador Calígula, que acabou colocando até um cavalo como senador. As evidências arqueológicas de Roma confirmam estruturas monumentais na cidade de Roma, como o Circo Máximo, o Tabulário e outras construções. Mais tarde, depois, o grande Coliseu, que foi mandado construir por Nero. Então nós vamos ver coisas maravilhosas. Também Roma tinha vários templos dedicados a antigos deuses ou deusas, como Marte, Saturno, Castor e Pólux, que era um navio a qual Paulo veio, a Roma, da ilha de Malta, chamados filhos gêmeos de Zeus, Vesta, Vênus, Roma, Apolo, Júpiter, eram todos deuses romanos que eram adorados muitos na cidade de Roma. Havia até uma deusa, a deusa Mitra, que era protetora do exército romano. Só para entender um pouco dessa história de Roma, não é? Então, nós vamos ver que Paulo escreve, vamos ver os assuntos principais que Paulo trata na carta. Paulo menciona que todas as pessoas são pecadoras, ele fala da universalidade do pecado. Paulo menciona a lei mosaica, que também não foi suficiente, a lei apenas aponta o pecado, mas não tira o pecado. Paulo menciona que a cruz de Cristo é a justiça de Deus, que o pecado é julgado na cruz e que a salvação vem através da cruz de Cristo por meio da fé. E ele menciona então o crente Abraão como exemplo de fé.
Paulo também menciona a vinda de Jesus como a história da nossa redenção, a morte expiatória e o plano divino. A justificação, que é pela fé, no capítulo 5, Paulo fala de justificação, Paulo fala de regeneração, Paulo fala de santificação nessa carta. Paulo também menciona a glória futura de Cristo Jesus. Paulo menciona a vida no Espírito, no capítulo 8. Paulo menciona o plano de Deus com Israel, capítulo 9 a 11. As promessas da salvação que nos é feita, o evangelho da morte e ressurreição de Jesus, que o evangelho tanto alcança judeus quanto a gentios, e o plano de Deus em abençoar todas as nações. Algumas características literárias: a carta aos Romanos contém todas as características próprias de uma carta bíblica, incluindo saudação, ação de graças, o corpo epistolar, saudações pessoais. Romanos é possivelmente, de todas as cartas do Novo Testamento, a mais bem organizada, a mais coesa, a que ajuda a explicar um tratado teológico em Romanos. Como tratado teológico, a carta de Romanos é um grande edifício que nós temos no Novo Testamento, está repleta de ideias e vocabulário altamente teológicos. Paulo usa de retórica, perguntas retóricas, frases e responde. Não é que era comum os gregos fazerem isso. Esse gênero literário dessa carta mostra Paulo como um grande mestre. Era o gênero literário também usado pelos oradores romanos e inclui diálogo, questionamentos, hipóteses, respostas a essas perguntas. Algo maravilhoso esse recurso retórico e que Paulo usa na carta aos Romanos. Falando de algumas considerações preliminares, Romanos é a epístola mais longa, mais teológica e mais influente. Influenciou, como nós dissemos, vida de Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, e continua influenciando muitos grandes teólogos. Talvez por essa razão foi colocado em primeiro, entre a tamanho, a longura, vem como a primeira carta que compõe todo o corpo epistolar das epístolas de Paulo, não é? Como nós dissemos, a igreja em Roma foi talvez fundada por alguns judeus, prosélitos, que se converteram no dia de Pentecoste, e também alguns crentes que provenientes da Macedônia e da Ásia. Em Romanos, Paulo afirma muitas vezes que planejou ir a Roma para pregar o evangelho, mas que tinha sido impedido, não é? Até que vai chegar a vez que ele chega em Roma no ano 60. Paulo escreveu essa epístola, escreveu no final da sua terceira viagem missionária, antes de ele regressar a Jerusalém, ser preso e depois ir a Roma. O propósito era preparar o seu caminho para que ele passasse por Roma e fosse até Espanha. Não é? Paulo também menciona a palavra evangelho aqui diversas vezes. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo, e por isso ele escreve também para mencionar qual era o evangelho que ele pregava já há 25 anos. Queria corrigir também problemas na igreja, que eram causados por atitude entre judeus e gentios, que um julgava o outro pelo que comem, pelo que fazem. Capítulo 14, Paulo trata disso. O tema de Romanos está no capítulo 1, verso 16 e 17, que o Senhor Jesus é a justiça de Deus e é revelada como a justiça de Deus pela fé. Não é? O justo viverá pela fé. Tema esse que Martinho Lutero descobriu contra as indulgências que se vendiam da igreja na Idade Média. Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho, destaca o problema do pecado, a universalidade do pecado, a necessidade humana de justificação, que são coisas universais a todos os povos judeus e gentios.
tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, estão debaixo da ira de Deus. E ninguém pode ser justificado diante de Deus, não é? A parte do dom da justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Aí Paulo menciona que, sendo justificados generosamente pela graça de Deus, nós recebemos então a certeza da salvação, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que o crente demonstra o dom divino da justificação ao morrer com Cristo, com o pecado, ao entregar-se a Cristo completamente por obra do batismo e sepultar o velho homem nas águas batismais. Capítulo 6, Paulo diz que fomos sepultados. Se bem que Martinho Lutero dizia, eu pensei que o meu velho homem tinha sido sepultado nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabe nadar, não é? A Eliberto também, Paulo mostra a luta que nós temos com o pecado. Ele próprio diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas no Espírito. Que o segredo é a vida no Espírito, Romanos capítulo 8. Depois Paulo menciona a incredulidade de Israel, a rejeição de Israel e o futuro de Israel. Finalmente, Paulo fala de uma vida transformada em Cristo, que vai resultar em retidão, em amor a Deus, amor ao próximo, em obrigações das nossas atividades civis, se submeter às autoridades, honrá-las, pagá-las em impostos. E Paulo termina expondo seus planos pessoais no capítulo 15, depois menciona a maior lista de saudação e uma doxologia, ou seja, terminando a carta. Vamos ver as características especiais dessa carta. 7 são características especiais de Romanos. Primeiro, Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo. É a epístola teológica por excelência do Novo Testamento. Segundo, Paulo escreve num estilo de pergunta e resposta, ou de diálogo, que era comum fazer isso entre os gregos, perguntas retóricas, aonde ele mesmo responde. Terceiro, Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Então, nós temos uma interpretação que Paulo fazia das Escrituras do Antigo Testamento. Quarto, Paulo apresenta a justiça de Deus como revelação fundamental do Evangelho. O Evangelho, de acordo com Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Quinto, Paulo focaliza na natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo para cada aspecto. Paulo menciona 2 coisas, do pecado universal e do pecado pessoal. O pecado universal entrou através de Adão e sai através de Cristo, o último Adão. O pecado pessoal, cada pessoa precisa se submeter à vida no Espírito para ter vitória sobre o pecado. O capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Romanos contém também estudo mais profundo da Bíblia, a rejeição pelos judeus, o remanescente de Israel, bem como sobre o plano divino redentor para todos, que vai alcançar com a entrega de Israel. Quando Israel volta para Deus, então nós teremos a ressurreição dentre os mortos. Romanos é uma carta profunda, maravilhosa. Eu espero que você goste de estudar Romanos conosco, que você descubra verdades profundas do Evangelho e da justiça de Deus. Esse vídeo introdutório tem 2 partes. Tem a parte A e essa aqui é a parte B. Você precisa ser a parte A e essa é a continuação da parte B.
não é? O primeiro vídeo nós temos aproximadamente 28 minutos e esse vídeo mais 14, 15 minutos, né? Um total de 43 minutos na introdução. Quem esteve convosco? Pastor Eugênio Piacentini. Volte para assistir o primeiro capítulo de Romanos, a nossa explicação no primeiro capítulo de Romanos. Essa introdução é importante, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.